então o nosso bate-papo por aqui. Candidato, nós temos hoje uma vinculação muito evidente da sua candidatura à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante algum tempo, pelo menos para nós, ficou a sensação de que vocês estavam atuando em campos opostos. O senhor não é necessariamente alguém do campo da esquerda ou da centro-esquerda, o senhor se posiciona mais no espectro do centro. Como é que é juntar essas duas perspectivas, talvez, de país num discurso único? Primeiro, você foi muito feliz, Rodrigo, em dizer que eu sou uma pessoa do centro, do equilíbrio nacional. Eu sou uma pessoa que busco praticar sempre, como um mineiro, a boa política, a política do diálogo, da convergência, da busca da construção e principalmente da discussão dos problemas reais da sociedade. Então eu não perdi essa característica, mas faço uma aliança com o presidente Lula, primeiro porque acredito que o presidente Lula é a única liderança hoje capaz de resgatar a dignidade do povo brasileiro. Nesse momento que nós temos que reconhecer que a fome e a miséria voltou a campear pelo Brasil. Isso não é uma retórica. Basta qualquer mineiro hoje ir aqui debaixo de um viaduto da capital do estado para ver que o perfil, inclusive, do morador de rua mudou. Antes era um perfil mais psiquiátrico, mais da vítima das drogas. Hoje não. Hoje são verdadeiras famílias com crianças pequenas debaixo dos viadutos, morando por falta de condição até de estar nos aglomerados. Portanto, o presidente Lula demonstrou no seu primeiro governo que eu tenho grande orgulho, a grande alegria de ter feito parte e ajudado ele à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a convite do vice-presidente saudoso Alencar e do próprio presidente Lula, como diretor em Minas durante um ano e como diretor-geral 2 anos em Brasília. Órgão responsável por todas as rodovias, hidrovias, portos e ferrovias de um país transcontinental como o Brasil. E ali, só para fazer uma observação, começou a minha afinidade com o Senado da República. Eu fui o mais novo sabatinado da história do Senado Federal. Com 32 anos de idade, para ser diretor-geral do DENIT, precisava passar pela sabatina na Comissão de Infraestrutura e aprovado no plenário daquela casa. Eu fui aprovado, durante 3 anos, servi ao governo do presidente Lula. Pude aqui em Minas, de forma especial, deixar legados importantes, aqui vou citar alguns, se me permitem. Por exemplo, a duplicação da BR-040, no seu pior trecho, de Sete Lagoas até o Trevão de Curvelo, foi duplicado na nossa gestão. A duplicação da BR-262, de Betinha a Nova Serrana, um trecho que muitas vidas ceifavam, foi duplicado na nossa gestão. Quando assumi o órgão aqui em Minas, como superintendente no estado, nós tínhamos um orçamento aprovado no último ano do governo do Fernando Henrique de 111 milhões para aplicar em toda a malha rodoviária federal do estado. Eu, quando saí em 2005, deixei um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões para ser aplicado na malha federal de Minas Gerais. Restauramos diversas rodovias no estado, foram serviços prestados que me permitiram sair do patamar de 27 mil votos da minha primeira eleição em 2002 para o patamar de 147, como você citou, Rodrigo, em 2006. O que eu entendo é que eu tenho muita afinidade com o presidente Lula, afinidade de pensamento, principalmente nos programas sociais. Se qualquer um for perguntado, qualquer mineiro e brasileiro for perguntado quem foi o ministro de combate à fome e desenvolvimento social de Minas Gerais, com certeza nós todos vamos lembrar que foi o nosso querido amigo, deputado federal por Minas Gerais, Patrus Ananias. Hoje, se qualquer mineiro, e até vocês da imprensa forem perguntados quem é o atual ministro de combate à fome e desenvolvimento social, ninguém consegue lembrar, porque não tem. Nós temos, na verdade, uma concentração de poder enorme na mão de um ministro que é completamente insensível às questões sociais, que é o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que não conhece as realidades nacionais, não conhece o nosso Jequitinhonha, o nosso Mucuri, o nosso Vale do Rio Doce, a nossa Zona da Mata, o nosso norte de Minas e, portanto, não compreende as necessidades de investimento no social, de combate à fome, à miséria e principalmente, de a gente entender que em momentos ortodoxos da economia, em momentos ortodoxos da sociedade, você pode ser ortodoxo na economia. Mas em momentos heterodoxos como o que vivemos hoje, nós temos também que ser heterodoxos e ousarmos, sermos criativos e investirmos, principalmente na geração de oportunidade, emprego e renda. E não é isso que acontece. Você vê que nós não temos uma grande obra em Minas Gerais, uma grande realização do governo federal. A Minas Gerais tem sido segregado do orçamento da União e nós precisamos resgatar isso.
E é isso que eu tenho feito nesses 8 meses em Brasília. Trouxe no Jornal O Tempo, na Rádio Super, reclamações de candidatas do PSD que estão dizendo que ainda não foram contempladas com nenhum dinheiro para fazer a campanha, que está havendo um verdadeiro jogo de empurra dentro do partido. A gente também ouviu reclamação de candidatos a deputados federais, aí, candidatos homens, do PSD em Minas Gerais também, dizendo que não houve até agora aquilo que foi prometido a eles. O senhor é presidente estadual do PSD, o que é que está acontecendo? Isso é alguma choradeira ou isso de fato está acontecendo? E que palavra que o senhor dá para esses reclamantes a quem a gente ouviu e deu voz recentemente? Primeiro, Rodrigo, é muito oportuna a sua pergunta para me dar a oportunidade de dizer uma coisa que eu penso sobre o financiamento de campanha eleitoral. Eu não vou fazer nenhuma demagogia, até porque eu acho que a população tem todo o direito de achar que todo recurso investido em eleição deveria ser aplicado em saúde, educação e estrada, mas a democracia precisa ter um financiamento, ou privado ou público. E a opção feita agora foi o público. Portanto, ela deve ter, o que eu acho que deve se fazer nessa questão, é modernizar o que foi feito. Foi feito recentemente a criação do financiamento público de campanha e eu acho que está muito aquém do necessário. Ainda há hoje uma falta de critério na distribuição desse recurso. E eu quero provar aquilo que eu mais sou cuidadoso na minha vida pública. Porque eu acho que o eleitor respeita tudo. Ele perdoa quase tudo, mas não perdoa incoerência. Essa questão colocada por vocês, inclusive publicamente, não é exclusiva do PSD. Está acontecendo em todos os partidos de Minas Gerais. Todos os partidos do Brasil. Há um questionamento sobre o critério de divisão desse recurso. No caso de Minas Gerais do PSD, os recursos que vieram até agora para as campanhas foram vindas pelo Diretório Nacional, depositado direto nas contas dos candidatos. Que recurso que veio? Depositou-se para o candidato a governador e para os 4 candidatos à reeleição ao Congresso Nacional. O que eu fiz? Eu ia receber 100% do meu fundo, do fundo eleitoral, para poder fazer a minha campanha. Eu abri mão, por entender que há de se haver ainda um aperfeiçoamento desse sistema de distribuição desse recurso. Aperfeiçoamento, o senhor pensa mais dinheiro ou não, mudar as regras? Mudar as regras? Não, pelo contrário, ter regras mais claras, ter limite de gasto. Por exemplo, eu acho um absurdo o limite de gasto de deputado federal ser 3 milhões e 100 e uma campanha majoritária 5. A campanha do Senado 5. É desproporcional para o Estado. Então, está muito ruim. Está muito ruim, precisa mudar. E nós vamos trabalhar para mudar isso. Tem que mudar, tem que ter regra. É 400 mil, é 500 mil, é 300, tem que mudar. O que eu fiz? Abri mão. Aí o meu recurso, o recurso que viria, o recurso do meu não, o recurso do fundo eleitoral que viria para a minha campanha, eu abri mão, ele veio para o Diretório Estadual e o Tesoureiro Nacional, dentro de critérios políticos, esses que eu questiono, que tem que ter critérios objetivos para a distribuição de recursos públicos, porque esse dinheiro é público. Então, todo dinheiro público tem que ter critério objetivo. Não pode um gestor decidir onde vai pôr um centavo, que é dinheiro da população. Então, eu abri mão, não vou usar esse recurso público na minha campanha e o tesoureiro estadual vai fazer a divisão para esses candidatos que não receberiam nada. As mulheres todas vão receber e tal. E os critérios eu não vou discutir, porque eu estou em campanha e quem está cuidando disso é o tesoureiro estadual. Mas eu volto a dizer, eu acho que não vou fazer demagogia em cima disso, não vou pôr melancia na cabeça, não vou bater nos outros, não é esse o caso. Eu faço política com seriedade, com clareza e demonstrando o que eu sou. Mas eu vou trabalhar, se for a vontade dos mineiros e das mineiras, repito mais uma vez, para poder aperfeiçoar a forma de distribuição desses recursos, caso o parlamento decida manter o financiamento público de campanha. Sim, mas o senhor falou que o eleitor, ele perdoa quase tudo, menos a incoerência. Eu te pergunto, o senhor era suplente da Anastasia, não seria uma incoerência apoiar o Lula agora? Afinal, historicamente, era uma disputa entre direita e esquerda. Direita e esquerda, para mim, primeiro é sinal de trânsito. Isso, para mim, não existe na vida pública. Nós temos direita e esquerda. Eu sou radicalmente contra a extrema-direita e a extrema-esquerda fazer discurso ideológico, eu já falei isso aqui, que não interessa a população. Eu acho que o presidente Lula, para mim, não é um homem taxado pela esquerda, não é um comunista, como tentam pintar. Ele é um homem do equilíbrio. Ele é um dos maiores líderes da nossa geração, é o maior líder da nossa geração, na minha opinião, que pensa sempre
nos resultados reais da sociedade. O certo é, Thalita, que a minha trajetória ela é muito identificada com o presidente Lula. Foi no governo do presidente Lula que eu me projetei politicamente graças aos resultados que eu entreguei à população mineira na área de infraestrutura naquele momento, que me deram 150 mil votos. Eu lembro na minha primeira eleição, a imprensa estadual me procurando para saber quem que é esse que apareceu com 150 mil votos. Aí quando souberam quem era, falaram, não, é porque duplicou a 040, é porque fez a 262, é porque tapou os buracos da 135, é porque começou o projeto da 381, é porque deu resultado. A população tem que ver cada dia mais isso. Quem são os perfis e os nomes que se dispõem a representá-la e levar muito a sério isso. Não vejo nenhuma incoerência. Eu tenho muita admiração pelo professor Anastasia, como um dos homens públicos mais preparados que já teve no nosso estado, alguém extremamente probo, ético, decente e que hoje, com muito orgulho, nos representa como ministro do Tribunal de Contas da União. Como eu tenho uma profunda admiração pelo presidente Lula e muita confiança que o povo brasileiro elegerá o presidente Lula e eu terei condições, se for senador da República, de ajudá-lo a governar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros. A pergunta do nosso ouvinte e internauta, Silvio Silva, do bairro Horto, em Belo Horizonte. Que avaliação política o candidato faz do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff? Foi um erro grave. Não cabia naquele momento um impeachment, eu acho que tecnicamente não cabia. Todos os presidentes que passaram por esse país, eu fui diretor-geral do DENIT em 2003, 2004, 2005, todos os presidentes usaram o mecanismo de decreto para poder fazerem modificações no orçamento. Então, para mim, foi um erro grave. Um erro grave, inclusive histórico. A história dirá que o impeachment da presidente Lula foi, apesar... Presidente Dilma. Da presidente Dilma, apesar do impeachment, ele tem um componente muito mais político do que técnico. Naquele caso específico, os elementos técnicos não estavam, na minha opinião, e olha que eu estou falando, inclusive contra o relator, a quem tanto eu admiro. A senadora Anastasia. A quem tanto eu admiro, mas eu não sou obrigado a concordar com ele em tudo que ele faz. Eu sou o Alexandre Silveira e respondo como Alexandre Silveira. Eu sou admirador profundo da vida pública do professor Anastasia. Mas eu acho que o impeachment da presidente Lula fez muito mal ao Brasil e à democracia. E não preenchia os requisitos técnicos para poder caçar uma presidenta da República que, na minha opinião, se fez ou não fez uma boa gestão, se estava bem ou não na opinião pública, quem poderia avaliar é as urnas. Mas, na minha opinião, uma pessoa séria, correta, decente e bem intencionada. O senhor tem uma vinculação, foi dito muito claramente, ao ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas em Minas Gerais, mas a gente não vê nem o ex-prefeito Alexandre Calil, nem o senhor na liderança das pesquisas para os respectivos cargos de governador e senador. E quando a gente olha o histórico, a gente vê que a transferência de votos em outras eleições em Minas Gerais não aconteceu. O presidente geralmente não elege, muitas vezes não elege o governador de Minas Gerais ou eventualmente os senadores. Por que o senhor acha que esse ano pode ser diferente e aqui o senhor atribui a certa demora para que essa transferência de votos de fato aconteça? Nós fizemos uma aliança com o presidente Lula de forma clara e republicana e que ela não foi exclusivamente para poder eleger o ex-prefeito e, se Deus quiser, futuro governador de Minas, Alexandre Calil, nem me eleger para o Senado, e não só para ajudar o presidente Lula. Foi uma eleição de identidade, eu acabei de ressaltar aqui. Eu tenho uma identidade com o presidente Lula que começou há mais de 20 anos. Eu acredito que o presidente Lula nesse momento que nós vivemos, é o único capaz de resgatar as políticas públicas necessárias à construção de uma sociedade melhor. Mas, respondendo a sua pergunta sobre as pesquisas, primeiro que eu acho que são apenas 10 dias até agora onde a propaganda eleitoral foi ao ar. Tem um dado muito importante, eu recebi ontem à noite uma pesquisa interna, só 38% sabe que o ex-prefeito Alexandre Calil é apoiado pelo presidente Lula, só 16% sabe que eu sou candidato do presidente Lula, e mesmo assim eu tive uma conversão enorme
do princípio do processo eleitoral para aqui. O grande desafio dos candidatos hoje, principalmente ao Senado, são se tornarem conhecidos, e onde eu estou muito confiante, mas com muita humildade, com muita serenidade, com muito equilíbrio, sabendo que as urnas são soberanas, os mineiros saberão escolher aquele que melhor pode representá-los no Senado da República.